Escutem bem, vocês que se atrevem a ouvir histórias que o vento sussurra entre os galhos secos e as cruzes tortas. Eu sou Zé Corvo, contador de causos dessas terras esquecidas, e hoje vou lhes contar algo que arrepia até as almas mais duras. Foi numa noite em um buzeiro, lá no fundo do sertão paraibano, onde o chão é vermelho de barro e o céu parece engolir as estrelas, que o coveiro Tibúrcio viu o que nenhum olho vivo deveria ver. Ele não gosta que eu use seu nome verdadeiro. Diz que é para proteger a sanidade de quem ouve. Mas eu juro por tudo que é sagrado e pelo que não é, que cada palavra aqui é verdade, ou que o diabo me carregue. Tibúrcio era um homem simples, de mãos calejadas e poucas falas, acostumado a lidar com a morte como quem lida com o gado no curral. Passava os dias no cemitério de um buzeiro, um lugar pequeno, cheio de lápides tortas e mato rasteiro, onde as famílias deixavam suas velas e suas rezas. Era um canto isolado, quase bonito à sua maneira sombria, com um silêncio que pesava nos ombros como um cobertor de chumbo. Ele nunca acreditou em assombrações. Dizia que o sobrenatural era coisa de roceiro com cachaça na cabeça. Mas naquela noite, meus amigos, o sobrenatural veio buscar ele e não pediu licença. Era um dia de chuva braba, daquelas que caem como castigo, encharcando a terra até virar um lamaçal grosso que grudava nas botas. O último enterro tinha atrasado por causa do tempo, e já era noite cerrada quando Tibúrcio terminou de ajudar os parentes a se despedir do defunto. Fechou os portões enferrujados do cemitério, pendurou a lanterna no cinto e foi pegar suas ferramentas, que estavam jogadas perto de uma figueira seca. A neblina subia do chão quente, misturada com o cheiro de terra molhada, e as lápides pareciam sombras tortas, dançando na escuridão. Foi aí que ele sentiu, não ouviu, sentiu aquele silêncio. Não era só a falta de barulho, não. Era um vazio que engolia o ar, que fazia o peito apertar como se algo invisível apertasse o coração. Ele conhecia esse silêncio. Já tinha sentido ele antes de temporais ou de notícias ruins, mas nunca tão forte, nunca tão errado. Enquanto caminhava entre os túmulos, a luz da lanterna tremia nas mãos calejadas e um brilho quente cortou a névoa. Era pequeno, quase tímido, como uma vela acesa lá no fundo do cemitério. Tibúrcio pensou que algum parente tinha voltado para deixar uma oferenda, coisa comum por ali. Mas quando apontou a lanterna para aquele canto, o que viu o fez parar como se o chão tivesse virado pedra. Uma fila de figuras vinha vindo, devagar, entre as sepulturas. Não eram gente comum, não, senhor. Os corpos eram rígidos, os passos tão certos que pareciam ensaiados por séculos, e a névoa dava a eles um contorno que não era deste mundo. Tibúrcio piscou, tentou se convencer que era um terço, uma procissão dos vivos, mas aí ele viu. Os pés deles não tocavam o chão, flutuavam leves como fumaça, sem deixar marca no barro molhado. O coração dele disparou, mas os pés não obedeceram. Ficou ali, escondido atrás de uma lápide torta, vendo a procissão avançar em silêncio absoluto. Nem a chuva fazia barulho ao cair, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. As figuras eram pálidas, com rostos que pareciam máscaras de cera derretida, os olhos fundos como buracos sem fim. Um deles virou a cabeça na direção dele lento, como se soubesse que ele estava ali desde o começo. Não tinha vida naquele olhar, só um vazio que sugava a alma. Tibúrcio agarrou a cruz de madeira que carregava no bolso, mas a madeira ficou fria como gelo, e ele jura que ouviu um sussurro vindo do nada, um som que não era palavra, mas que cavava fundo na mente. Você não devia estar aqui. A procissão seguiu, desaparecendo na névoa como se nunca tivesse existido, mas uma das velas caiu no chão. Tibúrcio, tremendo mais que vara verde, se aproximou. Onde a chama tinha apagado, havia uma mancha preta na terra, não de cera,
mas de algo que cheirava a queimado, como cinzas de um fogo que nunca acendeu. Ele juntou as ferramentas e correu para o portão, sentindo sombras se mexendo atrás dele, galhos estalando sem vento, passos que não deixavam pegadas. Trancou o cemitério com mãos trêmulas e foi para casa, mas o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles rostos pálidos, as velas tremendo, o vazio nos olhos que o chamavam. No outro dia, ele não contou para ninguém. Quem ia acreditar num coveiro falando de assombração? Mas a curiosidade, essa danada, o levou a fuçar as histórias do lugar. Um buzeiro tinha um passado feio, escondido nas conversas dos mais velhos. Lá pelo fim do século XIX, uma febre braba dizimou metade do povoado. Os mortos eram tantos que jogavam os corpos em valas comuns, sem reza, sem nome, sem cruz. Diziam que as famílias faziam procissões à noite, acendendo velas para guiar as almas perdidas para o descanso. Mas alguns juravam que essas almas nunca foram embora, que estavam presas, vagando entre os mundos, esperando quem ousasse cruzar seu caminho. A lanterna piscou, e o ar ficou tão pesado que ele mal conseguia respirar. De repente, um estalo seco cortou o silêncio. A figueira velha rachou ao meio e da fenda saiu um gemido que não era humano, um lamento que parecia vir de 1000 gargantas sufocadas. Tibúrcio largou tudo ali mesmo. Não quis mais saber de turnos da noite, nem de explicações. Diz que até hoje, quando fecha os olhos, vê a procissão avançando na névoa, as velas brilhando como olhos famintos, os rostos pálidos o chamando para se juntar a eles. E eu, Zé Corvo, juro que já passei por um buzeiro uma vez e vi uma luzinha tremendo no cemitério, onde ninguém deveria estar. Há quem diga que os mortos descansam em paz, mas ali, meus amigos, os perdidos ainda caminham e eles não gostam de visitas. Então, se um dia você passar por essas bandas, não olhe para as sombras, pode ser que elas olhem de volta. Sentem-se aí, meus amigos, e ouçam bem, porque essa história não é para qualquer um. Eu sou Zé Corvo, contador de causos que o povo esquece, mas que as sombras nunca largam. Vou lhes contar algo que aconteceu lá em Juazeirinho, um canto perdido do sertão paraibano, onde o sol queima o chão de dia e a noite traz coisas que nem o diabo explica. Foi o coveiro Joca, um sujeito de poucas palavras e mãos duras, que mexeu onde não devia. Ele me pediu para não usar o nome dele, mas como ninguém aqui o conhece, vou contar do jeito que foi, com o terror que ele carregou e que eu juro ter visto nos olhos dele enquanto falava. Joca trabalhava no cemitério de Juazeirinho há mais de 20 anos, um lugar pequeno, de terra seca e cruzes tortas, onde as almas descansam, ou pelo menos deveriam. Era um homem simples, acostumado ao peso da pá e ao cheiro da morte, e nunca acreditou em assombração. Dizia que o medo era coisa de quem não tinha o que fazer, mas tudo mudou numa tarde quente, quando a família dos Ferreira, gente antiga e de cara fechada, apareceu com um pedido esquisito. Queriam que Joca tirasse os restos do bisavô deles, o velho Genuíno, de um túmulo esquecido no canto do cemitério, e levasse para uma cripta nova, toda arrumada, que tinham feito na cidade vizinha. Falavam em respeito aos antepassados, mas o jeito que cochichavam entre si, como se escondessem um segredo sujo, deixou o Joca com a pulga atrás da orelha. O túmulo de Genuíno ficava num pedaço do cemitério que ninguém visitava. As ervas cresciam altas, agarradas às lápides gastas pelo tempo, e o ar ali parecia mais quente, como se a terra guardasse um fogo que não apagava. Joca começou o trabalho de manhã cedo, com o sol ainda mole no céu. Cada pá de terra que tirava parecia mais pesada, mais grudenta, como se o chão não quisesse largar o que tinha embaixo. Ele ria de si mesmo, achando que era só cansaço, até que um som subiu da terra. Um lamento fundo, rouco, que não era de bicho nem de gente. Parou, a pá tremendo na mão, e olhou para as sombras das árvores tortas ao redor. Nada.
É o vento, pensou, mas o ar estava parado, quente como brasa. Continuou cavando, e o lamento foi ficando mais claro, mais desesperado, até virar um grito que cortou o silêncio do sertão. Joca largou a pá, o coração batendo no peito como tambor de festa junina. O som vinha de dentro da terra, e ele sabia que não tinha explicação. Quando abriu o caixão, a madeira podre quase desmanchando, o que viu o fez gelar até os ossos. O lado de dentro estava todo arranhado, marcas fundas e tortas, como se alguém tivesse rasgado a tampa com as unhas numa luta para sair. Entre os pedaços quebrados, havia fios de cabelo preto, secos e embolados, grudados na madeira como se tivessem sido arrancados na força. Joca tentou pensar que era coisa velha, que ratos ou cupins tinham feito aquilo, mas o ar ficou pesado e uma sombra passou rápido pelo canto do olho, escura demais para ser natural. Ele terminou o serviço com as mãos tremendo, colocou o caixão numa maca e levou para os Ferreira, que esperavam calados na cripta nova. Eles mal olharam para ele nem para o caixão, e um dos rapazes mais novos fez o sinal da cruz com tanto medo que parecia que ia desmaiar. Joca deixou o caixão lá e voltou para casa, mas a paz tinha ido embora. Naquela noite, acordou com batidas secas vindo do quintal. Pegou a lanterna e saiu, o coração na boca pensando que era algum bicho xereta, mas o que viu o fez cair de joelhos. A pá que ele tinha usado para abrir o túmulo estava fincada no chão, reta como uma cruz, e ao redor havia marcas fundas, como se mãos ossudas tivessem cavado a terra nua. A lanterna piscou e apagou, e um cheiro podre, de coisa morta há muito tempo, tomou o ar. No dia seguinte, Joca foi atrás dos Ferreira querendo respostas. Bateu na porta da casa grande deles e quem abriu foi a velha Rufina, a matriarca, uma mulher de olhos duros e voz cortante. Ele contou do caixão, das marcas, das batidas e ela ficou quieta por um tempo até falar o que ele nunca quis ouvir. Genuíno não morreu de morte comum, Joca. Era um homem ruim, de dar medo até no cão mais brabo. Fez um pacto com o Tinhoso para viver mais, mas a família descobriu. Num dia de raiva, pegaram ele, amarraram e jogaram no caixão ainda vivo. Selaram com correntes para ele não voltar. Ela olhou para ele como se fosse culpa dele. Esse túmulo nunca devia ter sido aberto. Depois disso, o cemitério virou um inferno. As ferramentas de Joca apareciam quebradas ou mudadas de lugar, como se alguém brincasse com ele. Lápides caíam sozinhas e um fedor úmido de carne podre pairava no ar mesmo sem chuva. Os vizinhos começaram a ouvir coisas à noite, batidas, grunhidos, um choro rouco que vinha do canto onde o túmulo de Genuíno ficava. Joca decidiu checar a cripta nova só para ter certeza. Quando chegou, a porta estava entreaberta, o cadeado no chão, torto como se tivesse sido arrancado por dentro. Entrou e o caixão vazio. Marcas de arrasto saíam para fora, sumindo na terra seca do cemitério. Naquela noite ele sonhou com Genuíno, ou o que sobrou dele. Uma figura escura, com mãos sujas de terra e olhos que brilhavam como brasa, parada no pé da cama. Não falava, mas Joca sentiu o peso no peito, como se algo o puxasse para baixo, para as trevas. Acordou com as mãos cheias de barro e a pá ao lado da cama, ainda úmida de terra fresca. Foi o fim. Largou o emprego, deixou o juazeirinho para trás e jurou nunca mais tocar numa pá. Mas ele me disse, com a voz tremendo, que às vezes ouve batidas na porta à noite, e quando olha, não tem ninguém, só marcas de unhas na madeira. E eu, Zé Corvo, já passei por Juazeirinho depois disso. Vi o cemitério de longe e juro que senti um vento frio que não fazia sentido no calor do sertão. Há quem diga que Genuíno ainda está por aí, arranhando a terra, esperando alguém terminar o que Joca começou. Então, se um dia você ouvir um lamento vindo do chão, ou ver uma pá fincada onde não deveria, corra, meu amigo, porque tem túmulo que não é para ser aberto e tem morto que não sabe morrer. Aproximem-se, meus amigos, e ouçam bem.
porque essa história não é para quem tem coração mole. Eu sou o Zé Corvo, contador de causos que o povo esquece, mas que os mortos teimam em lembrar. Vou lhes contar o que aconteceu com o coveiro Valério, lá em Taperoá, um canto perdido do sertão paraibano, onde a terra é seca e o céu parece engolir a lua. Ele me pediu para não usar o nome verdadeiro. Diz que é para ninguém ir atrás dele xeretar, mas eu juro, pelo que é sagrado e pelo que não é, que cada pedaço disso é verdade. Preparem-se, porque o que vem agora arrepia até as sombras. Valério era coveiro em 2008, um sujeito quieto, de mãos calejadas e olhos fundos, que trabalhava no cemitério de Taperoá, um lugarzinho cercado de colinas peladas e mato ralo. De dia, era só poeira e silêncio, mas à noite, o lugar ganhava vida, ou algo pior. O cemitério estava crescendo, o povo morria mais que nascia e estavam abrindo espaço para novas covas. O serviço de Valério era limpar as áreas abandonadas, tirar o mato, desenterrar ossos velhos e jogar num ossário comum. Trabalho bruto, sujo, mas honesto, ele dizia. Gostava da terra, do cheiro dela, da sensação de pôr ordem no caos. Até aquela manhã. Era um dia cinzento, o céu pesado de nuvens que não choviam, e Valério estava cavando numa fileira de túmulos esquecidos, onde as lápides estavam tortas e os nomes apagados pelo tempo. O mato ali crescia brabo, com raízes que pareciam dedos agarrando a terra. Ele fincou a pá, sentindo o chão duro, quando bateu em algo que não era pedra nem raiz. Era um saco plástico preto, úmido, meio podre, como se tivesse sido enterrado há anos. Pensou que era lixo, coisa que os vivos jogam para esquecer. Mas quando puxou, sentiu um peso estranho, um peso que não explicava. Abriu o saco com a ponta da faca e o que viu fez o ar sumir dos pulmões. Dentro tinha ossos humanos, não jogados de qualquer jeito, mas amarrados com fitas pretas e vermelhas, enroladas como se fossem um embrulho macabro. Os ossos estavam tortos, alguns queimados, com marcas escuras que fediam a enxofre e carne velha. Não era coisa de coveiro comum, não era resto de enterro mal feito. Valério tocou uma das fitas, só para entender, e foi como se um vento gelado cortasse o peito dele. Sentiu um vazio, uma tontura, como se algo invisível tivesse passado por ele, deixando um rastro de sombra. Largou o saco ali mesmo, as pernas tremendo, mas a curiosidade, essa danada, o fez levar para a cabine onde guardava as ferramentas. Naquela noite, ele ficou mais tarde, arrumando o lugar. O céu estava escuro, sem lua, só um breu que engolia tudo. Enquanto trancava as gavetas, viu uma sombra passar rápido entre os túmulos, alta, magra, quase um borrão. Pegou a lanterna, achando que era algum bicho ou um ladrão de lápide, mas o chão estava limpo, sem pegada, sem nada. Voltou para a cabine, o coração batendo torto, e aí sentiu algo parado atrás dele. Não ouviu passo, não ouviu respiração, mas o ar ficou pesado, como se uma mão fria apertasse o ombro. Virou rápido, a lanterna tremendo e nada. Só o silêncio, mais fundo que o normal, mais errado. Chegou em casa com o corpo mole, querendo esquecer, mas o sono não veio. Fechava os olhos e via figuras escuras paradas no canto do quarto, sem rosto, só vultos que o encaravam. Acordava suado, com um zumbido na cabeça, como vozes que não falavam palavra direita. No outro dia, levou o saco para o zelador, um tal de seu Nivaldo, homem de poucas falas e cara fechada. Mostrou os ossos, as fitas e perguntou o que era. Nivaldo ficou branco como cal. Mandou ele jogar aquilo de volta onde achou e calar a boca. Tem coisa que não é para mexer, Valério. Deixa quieto. Mas o tom dele, nervoso, quase tremendo, só fez o medo crescer. Valério voltou ao lugar, o saco na mão, e viu que a terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado à noite. Não tinha pegada. Não tinha marca de ferramenta, só buracos fundos, tortos, como se mãos nuas tivessem rasgado o chão. Jogou o saco ali
e saiu rápido, mas o cemitério não o deixou em paz. As noites viraram tortura. Acordava às 3 da manhã, sempre no mesmo horário, com a sensação de alguém parado ao pé da cama. O vento parava de soprar perto da casa dele e os cachorros da rua uivavam pro nada. Uma vez, achou um pedaço de fita preta na porta, enrolada como um laço, fedendo a enxofre. No cemitério era pior. As ferramentas amanheciam fora do lugar, quebradas ou tortas. Lápides velhas apareciam rachadas e um cheiro azedo de coisa morta pairava no ar. Um dia, limpando perto de onde achou o saco, viu ela, a figura escura, alta, parada entre os túmulos. Não tinha rosto, só um vazio onde os olhos deviam estar, mas Valério sabia que ela o via. Ficou ali, imóvel, como se esperasse ele dar um passo. Ele largou tudo, pá, lanterna, coragem, e correu, o coração na boca, sentindo que a sombra o seguia sem fazer barulho. No outro dia, pediu as contas e mudou de Taperoá, jurando nunca mais tocar num cemitério. Mas me contou, com a voz baixa, que os sonhos não pararam. Vê os ossos amarrados, as fitas se mexendo sozinhas e aquela figura escura o chamando para as sombras. E eu, Zé Corvo, fui em Taperoá uma vez, anos depois. Passei pelo cemitério à noite e juro que vi um brilho vermelho entre as lápides, como se as fitas ainda estavam lá esperando. Há quem diga que os mortos descansam. Mas em Taperoá, meus amigos, tem coisa que não enterra. Se um dia você achar um saco preto na terra, não toque. Pode ser que algo toque de volta. Ajeitem-se aí, meus amigos, e prestem atenção, porque essa história é daquelas que agarram a alma e não largam. Eu sou Zé Corvo, que já ouviu o causo de tudo quanto é canto sombrio. E hoje vou contar o que aconteceu com o coveiro Quirino, lá em Cajazeiras, um pedaço esquecido do sertão paraibano, onde o sol queima de dia e a noite traz um silêncio que pesa nos ossos. Ele me pediu para não usar o nome dele, disse que é para ninguém ir atrás dele perguntando bobagem, mas eu juro, pelo que é sagrado e pelo que não é, que cada palavra aqui é verdade. Sentem o arrepio subindo, porque essa não é para as almas fracas. Quirino era coveiro de nascença, criado entre cruzes e túmulos. Um homem que dizia que o medo era coisa de menino com imaginação solta. Trabalhava no cemitério de Cajazeiras, um lugarzinho nos arredores da cidade, cercado por mato seco e umas árvores tortas que pareciam rezar para o céu. De dia era só poeira e o cantar dos passarinhos. Mas à noite, meus amigos, o silêncio era tão fundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ele fazia a ronda noturna com uma lanterna na mão, checking se tudo estava em ordem, porque às vezes os moleques da cidade gostavam de pular o muro para fazer graça ou os casais buscavam um canto escuro para namorar. Quirino nunca se assustava com sombra ou barulho. Até aquela noite. Era uma noite quente, daquelas que o suor gruda na pele como mel, e ele estava terminando a ronda perto de um túmulo novo. 3 dias antes, tinham enterrado ali uma moça chamada Luzia Clara, que morreu jovem, de um jeito que ninguém explicava direito. A família deixou umas flores na lápide, umas margaridas que ainda estavam frescas, cheirando a vida. Quirino passou por ali, a lanterna balançando, quando viu algo que fez o sangue gelar nas veias. Uma figura parada ao lado do túmulo, de costas para ele, vestida com um véu branco que flutuava leve, mesmo sem vento. Era alta, magra, e a cabeça estava inclinada para um lado, como se ouvisse um som que ninguém mais escutava. Ele pensou que era algum parente atrasado, talvez chorando a moça, e deu uns passos firmes, gritando: "Ei, tá tarde para visita!" Mas a figura nem se mexeu. Quirino chegou mais perto, o coração começando a bater torto, e foi aí que ela virou. Meu Deus do céu, o que ele viu não era desse mundo. O rosto era jovem, pálido como cera, mas os olhos... os olhos eram 2 buracos fundos, brilhando com uma luz amarelada
que parecia viva, como brasas num fogo apagado. Ela não olhava para ele, olhava através dele, para o além. E a boca estava entreaberta, deixando escapar um lamento baixo, rouco, que parecia vir das entranhas da terra. Não era choro de gente, não era grito de bicho. Era um som que carregava dor de séculos, um gemido que rasgava o silêncio e fazia o chão tremer de leve. Quirino ficou plantado ali, as pernas moles como cana verde, enquanto a mulher levantava uma mão trêmula, apontando para o túmulo. Ele olhou para a lápide. Luzia Clara, 1998-2023. E sentiu um peso no peito, como se algo o puxasse para dentro da terra. De repente ela começou a se desfazer, não como quem anda ou corre, mas como fumaça se desfazendo no ar, pedaço por pedaço, até sumir. A lanterna piscou, e as flores na lápide, que estavam frescas horas antes, estavam murchas, pretas, podres, cheirando a morte. Quirino correu para o galpão onde guardava as ferramentas, o coração batendo na garganta, sentindo que algo o seguia. Algo que não pisava o chão. Trancado lá dentro, ele tentou se acalmar, fuçando os registros para entender quem era Luzia Clara. Achou o nome dela numa página amarelada, mas a causa da morte estava em branco. Só tinha uma nota rabiscada à mão, com letra torta. Não cave. Nunca. Aquilo o deixou branco como cal. Ele sabia dos boatos. Diziam que Luzia morreu de um jeito esquisito, que a família a enterrou correndo, sem padre, sem reza, como se quisessem esquecer ela rápido. Mas agora, com aquele aviso, a curiosidade mordeu fundo, e ele voltou ao túmulo na noite seguinte, mesmo tremendo de medo. O ar estava pesado, o silêncio mais grosso que breu. Quando chegou, viu a terra remexida ao redor da lápide, cheia de marcas fundas, como se mãos nuas tivessem cavado com raiva. Não tinha sinal de enxada ou pá, só arranhões desesperados, e um cheiro azedo subia do chão, misturado com algo doce, podre. Quirino apontou a lanterna e então ouviu um sussurro baixo vindo debaixo da terra, como se algo chamasse o nome dele. Quirino! A luz piscou e ele viu. A lápide estava rachada ao meio, e no chão, perto das flores murchas, tinha uma vela preta acesa com uma chama que não tremia e um desenho torto na terra, feito com cinzas, que parecia um olho aberto. Foi falar com o velho Tomé, um ajudante que conhecia as histórias do lugar. Tomé ficou pálido quando ouviu o nome Luzia Clara e contou com voz baixa. Dizem que ela mexeu com coisa errada, Zé. Que fez um pacto para não morrer jovem, mas alguém cortou o fio da vida dela antes do tempo. Prometeu voltar para se vingar, e quem cava perto dela, bom, ela chama. Quirino não aguentou mais. Numa ronda final, viu algo que acabou com ele. Perto da cripta mais antiga, uma luz fraca tremia, e lá estava ela de novo, a mulher de véu ajoelhada, riscando a terra com dedos que pingavam um líquido escuro. Ele fugiu, pediu as contas no outro dia e jurou nunca mais pisar num cemitério. Mas me disse, com os olhos arregalados, que ainda sente ela por perto. Às vezes, acorda com o ar pesado, ouvindo aquele lamento baixo, e encontra marcas de dedos na janela, como se ela quisesse entrar. Eu, Zé Corvo, já passei por Cajazeiras uma vez, e vi uma vela preta acesa num canto do cemitério, onde ninguém deveria estar. Há quem diga que os mortos descansam, mas ali, meus amigos, Luzia Clara ainda chama, esperando quem ousa responder. Se um dia você ouvir seu nome sussurrado na escuridão, não olhe. Pode ser ela, de véu branco, te puxando para o túmulo que nunca fecha. Sentem-se aí, meus amigos, e agarrem-se à coragem, porque essa história não é para quem dorme sem luz acesa. Eu sou Zé Corvo, contador de causos que o sertão sussurra entre os mandacaros secos e as cruzes tortas. E hoje vou lhes contar o que o coveiro Valdomiro viveu em Patos, um canto perdido da Paraíba, onde o sol queima de dia e a noite traz um silêncio que cheira à morte.
Valdomiro era coveiro em Patos em 2015, um homem de poucas falas. Barba rala e mãos calejadas que mexiam com a terra como quem mexe com o pão. O cemitério onde trabalhava ficava nos confins da cidade. Um lugar de chão rachado, cercado por mato seco e umas árvores tortas que pareciam rezar para o inferno. De dia, era só poeira e o canto dos gafanhotos. Mas à noite, meus amigos, o silêncio era tão pesado que dava para sentir ele apertando o peito. Valdomiro dizia que os mortos não falam, que o medo é coisa dos vivos, e por anos acreditou nisso. Até aquela tarde quente, úmida, quando o ar cheirava a terra molhada e os corvos gritavam como se avisassem algo ruim. Era fim de tarde, o sol caindo vermelho atrás das colinas, quando um caminhão fúnebre encostou no portão. 2 homens desceram, caras fechadas, olhos que não encaravam os dele. Disseram que tinham um enterro especial. Um caixão para ser enterrado no canto mais afastado do cemitério, onde o mato crescia brabo e ninguém ia rezar. Valdomiro não perguntou muito. Enterros de última hora aconteciam às vezes, mas o tom deles, seco, apressado, como quem quer se livrar de um peso, deixou ele com a pulga atrás da orelha. Quando abriram a traseira do caminhão, ele viu um caixão preto, liso, sem placa, sem enfeite, mas enrolado em correntes grossas, presas com cadeados de ferro que pareciam mais gaiola que túmulo. "Por que tá assim?" perguntou a voz falhando. Os homens deram de ombros, mudos, e falaram que era a ordem da família. Não olharam para ele, só para a terra, como se temessem o que estavam carregando. Desceram o caixão para o buraco que Valdomiro tinha cavado, e aí o inferno começou a sussurrar. Os cachorros do cemitério, que viviam pedindo comida, começaram a latir e uivar, correndo em círculos, arranhando o chão, como se vissem o cão em carne e osso. Os corvos voaram em debandada, gritando um som que parecia choro, e o ar ficou pesado, úmido, fedendo a enxofre e coisa podre. Valdomiro tentou acalmar os bichos, mas eles estavam loucos, os olhos arregalados, o pelo eriçado. Os homens jogaram terra rápido, quase correndo, e foram embora sem dizer adeus, o caminhão sumindo na poeira vermelha. Valdomiro terminou de cobrir o túmulo, fincou uma cruz de madeira sem nome, mas as mãos tremiam, o suor gelava na testa e o coração batia torto, como se soubesse que algo estava errado. Naquela noite, ele ficou para vigiar o cemitério, coisa que fazia de vez em quando. Sentou na cabana, uma lâmpada fraca piscando no teto, tentando se convencer que era só um dia comum. Mas a paz morreu rápido. Lá pela meia-noite, um som cortou o silêncio. Um golpe seco, lento, vindo do canto onde enterrou o caixão. Não era bicho cavando, não era vento batendo em lata. Era pesado, ritmado, como se algo batesse na madeira por dentro, querendo sair. Valdomiro pegou a lanterna, o peito apertado, e saiu, os pés pesando como chumbo. Enquanto caminhava entre os túmulos, o som ficava mais claro, mais forte, um baque surdo que ecoava na terra seca, como um coração podre batendo debaixo do chão. Chegou perto do túmulo, a lanterna tremendo na mão, e viu. A terra recém-coberta mexia, sutil, como se algo empurrasse de baixo. Os golpes pararam de repente, mas o ar ficou frio, cortante, e um cheiro azedo, de carne queimada, subiu do chão. Valdomiro iluminou a cruz e ela estava torta, como se algo a tivesse empurrado por baixo. Não teve coragem de cavar, não quis saber o que estava ali. Correu para a cabana, trancou a porta e ficou ouvindo. Os golpes voltaram, mais rápidos, mais raivosos, como se o que estava preso soubesse que ele estava perto. Na manhã seguinte, voltou ao túmulo, o sol mal nascendo. O que viu gelou o sangue. As correntes que deviam estar enterradas com o caixão estavam na superfície, quebradas, os elos torcidos como se uma força bruta tivesse rasgado o ferro. A terra estava solta, remexida com marcas fundas, como se mãos ossudas tivessem cavado para fora.
Não tinha pegada de gente, não tinha sinal de enxada, só o túmulo aberto, vazio e um pedaço de madeira preta rachada ao meio, pingando um líquido escuro que fedia a morte. Valdomiro caiu de joelhos, o estômago revirando, sentindo que o que quer que fosse aquilo não estava mais preso. Os dias seguintes foram um pesadelo vivo. As flores nos túmulos ao redor murchavam em horas, pretas como carvão. Os cachorros sumiram, os corvos não voltaram, e os vizinhos começaram a ouvir barulhos à noite. Batidas, grunhidos, um choro rouco que vinha do cemitério. Valdomiro foi falar com o padre da cidade, um tal de Frei Eloy, homem de olhos fundos e voz baixa. Contou tudo, o caixão, os golpes, as correntes quebradas. O padre ficou branco como cera, segurou um rosário com força e disse: "Não mexa mais nisso, Valdomiro. Tem coisa que corrente não segura, coisa que nem reza manda embora." Deu um vidro de água benta e mandou ele fugir, mas o olhar do velho dizia que nem Deus ia ajudar. Naquela noite, os golpes voltaram mais fortes, mais próximos. Valdomiro estava na cabana, a lâmpada piscando quando ouviu um arranhar lento na porta, como unhas raspando madeira. A luz apagou e o som virou um baque pesado, como se algo batesse com os punhos querendo entrar. Ele segurou a lanterna, apontou para o nada e viu pela janela 2 luzes vermelhas brilhando na escuridão, paradas, olhando para ele. Não tinha rosto, não tinha corpo, só os olhos famintos e um sussurro rouco, quase um riso que dizia: "Você me soltou." A porta tremeu, rachou e Valdomiro correu, deixou tudo para trás, a cabana, o cemitério, o emprego. Mudou de Patos, jurou nunca mais tocar numa pá, mas me contou com a voz quebrada que ainda ouve os golpes à noite, sente o cheiro podre no vento, vê os olhos vermelhos no escuro do quarto. Eu, Zé Corvo, passei por Patos depois disso. Vi o túmulo de longe, vazio, as correntes jogadas na terra e juro que senti o chão pulsar, como se algo ainda cavasse por baixo. Há quem diga que os mortos descansam, mas ali, meus amigos, tem coisa que não enterra, coisa que não morre. Se um dia você ouvir um baque na terra ou ver correntes quebradas onde não deveriam estar, corra, porque tem caixão que não segura e tem preso que não fica quieto.